A votação do texto do relator na comissão especial está marcada para as 9 horas, mas você já viu aí que a comissão ainda está vazia. De todo jeito, a gente tem deputados agora ao vivo para conversar com a gente sobre a expectativa dessa votação. Eles estão com a Carol Nogueira, lá em outro ponto do corredor das comissões. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. É isso, né? Esses deputados ficaram aqui ontem até 2 horas da manhã. Alguns já estão começando a chegar para essa reunião que está marcada para o início da votação. Agora, sem mais possibilidade de adiamento de votação, essa fase, né, de obstrução foi vencida até as 2 horas da manhã dessa madrugada. E agora a gente passa mesmo para a análise do texto, passa para análise dos destaques. O presidente Marcelo Ramos, a gente viu aí, deu prazo até 10 horas da manhã de hoje para apresentação, para finalização aí desses destaques. E a discussão vai ficar toda em torno disso. Ontem foi um dia de reviravoltas, no meio da tarde havia aí uma expectativa de que essa votação não começasse. Agora parece que a votação vai mesmo para frente. Desses destaques apresentados, a gente já viu um pouco aí na matéria do Thiago, a expectativa em relação à discussão dessa questão das forças de segurança, né, dos policiais. Existe um destaque que pede condições mais especiais para policiais federais, policiais rodoviários federais também. Houve um empenho do próprio governo ontem no sentido de aprovação, de inclusão disso no texto. A gente deve acompanhar bastante discussão sobre esse assunto e a gente começa então agora a discussão com os nossos deputados que estão aqui com a gente. O deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, é do PSL e de Santa Catarina. Quem também está aqui comigo é o deputado Elias Vaz, que é vice-líder do PSB, é do PSB de Goiás. Deputado Coronel Armando, como é que o senhor encara aí o início dessa votação agora do texto exatamente, a parte de obstrução, enfim, o adiamento de votação foi vencido, né? Como é que o senhor encara aí e essa apresentação dos destaques? O que pode mudar ainda nesse texto ao longo do dia de hoje? Bom, em primeiro eu acho que foi um trabalho muito importante, conduzido com muita determinação e fidalguia pelo deputado Marcelo Ramos, presidente da comissão especial, e pelo deputado Samuel Moreira, relator. Tiveram paciência, responderam a todos os questionamentos, apresentaram o relatório com as modificações e é óbvio que nem todas elas agradaram a todos, mas é o relatório possível de ser conseguido. A oposição ontem fez a obstrução, que é natural, é um papel democrático, e hoje, vencido isso, nós esperamos que o relatório seja aprovado para que seja votado na semana que vem. Acreditamos que não é o melhor, mas é o possível que pode atender a população brasileira. É isso que eu falei. Deputado Elias Vaz, o senhor também concorda? Não é o melhor, mas é o possível? O senhor está de alguma maneira contemplado, satisfeito com o trabalho que tem sido feito até agora? De forma alguma. Eu entendo que o Brasil realmente tem um problema fiscal, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada, mas nós temos outras formas de resolver essa situação. Principalmente num país desigual como o nosso, nós não podemos resolver o problema fiscal do Brasil jogando a conta para o trabalhador pagar. Nós poderíamos ter outros caminhos, por exemplo, enfrentando a renúncia fiscal, que, na verdade, enquanto a classe média, pequenas e médias empresas, o trabalhador na hora do consumo paga uma alta carga tributária, existem grandes empresas que são amigas do rei, né, que conseguem isenções que no ano passado significaram 361 bilhões de renúncia. Aí vou citar outro exemplo, né, o pagamento só dos serviços de juros da dívida pública, contemplando banqueiros, né, significou 354 bilhões. Isso dá mais de 700 bilhões apenas em um ano, né? Então, quer dizer, agora nós vamos querer resolver o problema fiscal do país, jogando a conta para quem já é penalizado, porque a grande verdade é que a reforma da Previdência, segundo dados do próprio governo, né, a grande parte do que vai se economizar nesses próximos anos está concentrado no regime geral, que é quem ganha na média 2 salários mínimos. Eu sou a favor de fazer reforma de Previdência que tire privilégio. Agora, eu não posso concordar com uma reforma da Previdência que vá, na verdade, extrair, né, exatamente de quem está na base da pirâmide, que já tem dificuldade para contribuir para o problema fiscal brasileiro. Deputado Coronel Armando, esse discurso, né, sobre combater privilégio estava na base aí do argumento do governo na hora de encaminhar a proposta para cá. Agora a gente vê categorias tentando encontrar aí também condições especiais. Como é que fica a situação dos policiais, dessa reivindicação pesada apresentada aí por parte do partido do governo? Olha, nós temos no nosso partido pessoas oriundas das forças de segurança. Isso para nós é uma dificuldade você trabalhar com isso, mas dentro do contexto, como eu disse, é o possível,
foi o que o governo conseguiu, lutou até o final, tentando diferenciar em alguns momentos a categoria. Nós sabemos que a polícia é importante, todos os países do mundo têm diferenças para suas forças de segurança, e aqui nós estamos tratando de uma forma igual. Então esse é um ponto que a gente está triste com isso, até pela situação, mas não houve condições, e agora sim, dentro mesmo dos recursos que a oposição usa de obstrução, pode ser que alguma força policial faça algum destaque solicitando uma revisão. Acho que como eu disse, é possível. Também eu gostei da palavra que foi usada aqui. Nós pagamos 350 bilhões da dívida, coisa que é herdada de governos anteriores. Muitas coisas não foram feitas em governos anteriores, que estão no colo do governo Bolsonaro, que está dando uma solução, começando pela reforma da Previdência. Como é que a gente tem como encarar isso daqui para frente, deputado? Porque a reforma está aí, né? Ela vai ser votada provavelmente hoje aí na comissão especial. Tem alguma coisa que precisa mudar, que pode ser mudada pontualmente nesses destaques que vão ser discutidos ao longo do dia de hoje? Bom, uma coisa é a gente ser contra globalmente a reforma da Previdência como instrumento de resolver um problema fiscal. E eu tenho acordo, né, com o deputado Coronel que, na verdade, os governos anteriores têm responsabilidade sobre a situação de hoje. Estamos aqui falando que esse problema, até porque eu citei dados aqui que são do governo anteriores, né? Agora nós temos que saber como enfrentar esse problema, né? Então agora nós vamos fazer uma verdadeira guerrilha para tentar, né, salvar determinadas categorias. Eu, por exemplo, entendo que os policiais, sim, na verdade, se constitui como uma categoria especial, porque trabalham sob um extremo estresse, né? Então é óbvio que a gente tem que tratar de forma diferenciada, como outras categorias precisam também ser respeitadas. Aliás, nós não podemos confundir essa história de privilégio, na verdade, uma discussão de demonização de carreiras públicas, né, que são muito importantes para o Estado brasileiro. Então, é claro que tem realmente distorções que precisam ser combatidas. Agora, dizer que qualquer diferenciação é privilégio, é uma irresponsabilidade e é uma leviandade muito grande. Por isso que eu acho que a gente precisa fazer um debate profundo, e acredito que em muitas situações eu acho que não vai ter essa questão de oposição e base. Eu acho que em muitas situações aqui, acho que vai prevalecer o bom senso e realmente respeitar essas categorias que têm, na verdade, situações muito especiais. Para que categorias, por exemplo? Além de policiais, professores, o que você acha que ainda pode mudar aí na comissão? Eu acho que ainda tem questões ainda dos trabalhadores rurais que acho que tem pendências, né? A própria questão dos professores, você citou, é preciso a gente ter um tratamento especial, a questão das categorias que vão dos policiais até agentes penitenciários. Hoje, uma das situações, por exemplo, que nós temos de muita pressão, quem trabalha hoje no sistema carcerário vive uma situação de estresse tremendo. Quer dizer, a gente vai pegando várias categorias que têm situações muito particulares e que precisam ser tratadas com toda a deferência necessária. Deputado Coronel Armando, como é que ficou a questão do BPC? Teve uma mudança no relatório ontem também, aparentemente, e estados e municípios? Bom, em estados e municípios, infelizmente, não conseguimos ter um acordo. Foi tentado pelo governo federal, pelo presidente Rodrigo Maia, por várias lideranças, chegar a um acordo para que estados e municípios participassem. Seria uma grande economia de tempo. Imaginam que nós estamos aqui há 6 meses discutindo aqui na Câmara, e isso vai retornar às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais no ano pré-eleitoral, quase de eleição. Então isso vai atrasar nos estados a aprovação. Então o ideal é que tivesse entrado agora, mas ainda pode entrar como um destaque aí durante a votação na Câmara. Então acho isso importante. O BPC foi feita uma alteração visando fazer um melhor ajuste. A gente sabe da necessidade do BPC, em momento nenhum nós defendemos acabar com o BPC ou restringir. Sabemos que são pessoas com uma necessidade muito maior de ser protegidas pelo Estado. Foi somente um ajuste que eu espero, e concordo com o deputado que falou, nós temos que entender que muitas vezes não é privilégio, é defender realmente situações especiais. Então agradeço e cumprimento, espero que a gente tenha uma boa continuidade dos trabalhos hoje. Deputado Elias, ontem o presidente Rodrigo Maia falou aí em ter mais votos do que ele inicialmente imaginava em plenário, já fazendo uma aposta nessa votação no plenário para a semana que vem. O senhor acha que é isso mesmo que deve acontecer? O senhor acha que conclui aqui na comissão especial hoje ainda, vai para o plenário? O senhor também já faria uma previsão de número de votos lá? Olha, eu acho que houve na verdade, uma articulação
que teve uma certa competência, né, a grande mídia, inclusive, que tudo quanto é problema que nós temos hoje é a reforma da Previdência. Esse dia eu vi até num jornal dizendo que os juros altos dos bancos é por causa da reforma da Previdência. Tudo culpado é a reforma da Previdência. Então, chegaram a dizer para as pessoas que o país quebra se não tiver reforma da Previdência. Reforma da Previdência vai quebrar se não tiver reforma da Previdência. Olha, as pessoas estão assustadas, nem sem compreender. Muita gente até passa a pensar o seguinte: olha, a partir do momento que for aprovada a reforma da Previdência, esse país nós vai virar um céu, o que não é verdade, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso, né? Eu acho que precisamos fazer uma reflexão profunda. Eu acho que acredito até que passe a reforma da Previdência, não com tanta facilidade, até porque tem vários aspectos que vão ser discutidos, né? Eu repito, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, questão de falar que está combatendo privilégio. Abono salarial. Hoje, quem ganha abono salarial é quem ganha até 2 salários mínimos. O relatório está dizendo que quem ganha, por exemplo, R$ 1.400 não vai mais ganhar o abono salarial. Aí vem me dizer que quem ganha R$ 1.400 por mês é privilégio? Sinceramente, né? Quer dizer, quer economizar em cima de quem ganha pouco. E isso, eu particularmente, não vou pôr a minha digital, né, na verdade, numa solução para o desnível, né, que nós temos hoje da questão fiscal brasileira, né, tendo, na verdade, o trabalhador como responsável para pagar essa conta. Deputado Coronel Armando, o senhor faz alguma aposta aí de número de votos no plenário? Já dá para falar nisso? O senhor já vê assim, esse encaminhamento natural para essa votação na semana que vem mesmo? Eu vejo que sim. Hoje nós vamos ter um dia longo. Espero que seja terminada a aprovação e na semana que vem nós vamos iniciar a votação no plenário. Acredito que nós vamos ter, a minha aposta é que vamos ter mais do que 308 votos em duas eleições. Essa é a minha aposta e acho que nós vamos chegar a um equilíbrio. Eu concordo com a parte do que foi falado. Nós temos que mudar o nosso país, melhorar sem prejudicar aqueles mais pobres. Era isso que eu ia dizer. Coronel Armando, deputado Elias Vaz, obrigada pela participação de vocês. Vamos aí para esse longo dia que os deputados estão prevendo, então. A gente volta ao estúdio com a Vera. Ok, Carol, pode chamar a qualquer momento aí com mais informações. Obrigada.